Opa, rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo rapidão fazer um pedido pra você, porque pra quem não viu, eu postei um vídeo onde eu fiz um jogo em 3 dias valendo R$2.000. Sendo esse provavelmente o meu vídeo favorito até hoje, o que eu mais gostei de ter feito e mais gostei de ver o resultado dele. Só que esse vídeo infelizmente acabou não indo tão bem, então se você quiser e puder dar uma ajudazinha assistindo aquele vídeo depois, eu agradeço demais. Não precisa sair agora porque eu lembro você no final do vídeo. Era só isso, desculpa atrapalhar você, mas eu queria realmente que aquele vídeo fosse bem quanto os vídeos de review vão. É isso, pode ficar com o vídeo. Tá, eu acho que não existe um melhor lugar pra eu começar essa história do que pelo começo. Em 2004, no início da internet e no começo dos jogos indies, uma pequena empresa resolveu lançar um jogo independente. Jogo esse que ficou conhecido como Alien Hominid, ou Alien Hominid se você for chato. Mas estamos no Brasil, Guaraná Pastel, eu vou chamar de Alien Hominid mesmo, eu não tô nem aí, tamo junto. E pra você aí, leigo, jovem, espectador que nunca ouviu falar sobre Alien Hominid, meu amigo, esse jogo era insano. Tiro pra todo lado, uma violência desnecessariamente cômica, um humor extremamente idiota e muita, mas muita putaria. Alien Hominid foi um puta lançamento e foi o que consolidou a Behemoth como uma empresa de jogos independentes. Alguns anos depois, a Behemoth trouxe mais um jogo, que foi o Castle Crashers, jogo esse que foi amado por todo mundo, simplesmente um fenômeno na época, sendo esse jogo tão importante que provavelmente se ele não tivesse existido, o mercado de jogos indie hoje não seria como é, já que jogos como Super Meat Boy, Fez, Brave, Celeste só existem hoje em dia porque Castle Crashers, Alien Hominid tiveram lá como esses grandes jogos que iniciaram o cenário. Inclusive, pra você que se interessa em criação de jogos, no documentário Indie Game The Movie, o próprio Edmund Macmillan, que criou Isaac e Meat Boy, fala que o jogo dele só existe por causa que Castle Crashers existe. Sendo que assim como o Alien Hominid, o Castle Crashers também foi um jogo muito grande, com um humor extremamente idiota e muita putaria pra você brincar. Alguns anos depois, a empresa acabou fazendo um terceiro jogo, que foi o Battle Block Theater, que era até o momento o jogo mais diferente da empresa, já que o Alien Hominid era um shooter arcade estilo Contra, o Castle Crasher era um jogo beat'em up, e o Battle Block veio como um jogo de puzzle com várias fases e vários mundos pra você explorar, tendo que liberar milhares de coletáveis, itens espalhados, sendo um jogo muito diferente, mas que não foi tão gostado pela comunidade. Eu sei que hoje em dia Battle Block é lembrado como um dos lendários jogos da Behemoth, mas na época esse jogo não saiu tão bem. Mais alguns anos se passam e a Behemoth lança mais um jogo, dessa vez o Pit People, sendo um jogo que manteve o humor idiota da Behemoth, a várzea que ia jogar os games dela, mas dessa vez com toda uma pegada de RPG tático, fugindo completamente da ideia dos 3 últimos jogos. E mesmo que eu nunca tenha dado uma chance pra Pit People, porque tá caro, tem que esperar uma promoçãozinha aí, muita gente fala que esse aqui é o ápice do humor da Behemoth, carregado no limite, sendo simplesmente um dos melhores jogos da desenvolvedora. Só que foi logo depois do lançamento de Pit People, um dos melhores jogos dela, que a Behemoth se calou. A gente simplesmente ficou anos e anos sem receber nenhuma novidade. Só que foi aí que, depois de 6 anos de silêncio, que a Behemoth volta das cinzas, trazendo Alien Hominid 2, ou Alien Hominid Invasion pros íntimos, mas foda-se, Alien Hominid 2. Um jogo que de novo traz a mesma ideia que a Behemoth sempre teve, de pegar um jogo e trazer algo completamente diferente, já que até agora ela não trouxe nada parecido com os jogos anteriores. Claro que sendo uma continuação de Alien Hominid, o Invasion não podia ser uma coisa muito diferente, mas eles adicionaram uma pitada de roguelike no jogo, que trouxe completamente outra dinâmica, sendo mais um jogo amado pelos fãs da desenvolvedora. E é no momento em que ninguém esperava, já que a gente já tinha tido um novo jogo da Behemoth um ano atrás, que simplesmente ela anuncia uma DLC de Castle Crashers 15 anos depois do lançamento. E meu amigo, falar que essa DLC pegou todo mundo de surpresa é simplesmente falar o óbvio, porque ninguém esperava. Castle Crashers, querendo ou não, sempre foi o maior jogo da Behemoth. Embora Alien Hominid seja um ótimo jogo, Castle Crashers era o mais famoso, era o mais conhecido, o grandioso grande jogo da Behemoth. E é aí que todo mundo é pego de surpresa com o anúncio de uma DLC que ia simplesmente rebutar todos os gráficos do jogo, trazendo tudo pro 4K, adicionar um sistema de criação de personagem para você poder criar o seu próprio boneco dentro do jogo, e a coisa mais importante que é que essa DLC vai ter ligação direta com o sistema da Steam Workshop, o que pra você leigo que não sabe o que significa, basicamente quer dizer que Castle Crasher vai se tornar um jogo que qualquer pessoa pode criar conteúdo pra ele. Acho que o maior exemplo que eu posso dar aqui é Left 4 Dead 2, um jogo que foi lançado em 2009, há 15 anos atrás, e que até hoje tem uma média de 20 mil players jogando por dia, justamente por causa da quantidade abismal de mods que esse jogo tem. Você quer jogar um jogo de zumbis com os zumbis do Minecraft?
Você pode. Você quer que o zumbi tanque seja trocado pelo Thomas o trenzinho? Você pode. O limite dos mods é simplesmente a sua imaginação. O meu Left 4 Dead mesmo é impossível de entender o que tá acontecendo, já que a quantidade abismal que eu tenho de mod naquele jogo, tipo um mod que transforma o rifle do jogo na sua mão. Você dá um tiro com o seu dedo, você faz bang bang com os seus dedos. É bizarro, é lindo. Mods são o futuro. E com o anúncio desse puta update que a gente vai ter pro Castle Crashers, todo mundo se hypou. Todo mundo sabe o poder que Castle Crashers tem, ainda mais com a comunidade em cima disso. E é aí que no momento em que eu vi o anúncio desse update, eu falei: cara, eu preciso fazer uma review de Castle Crashers. Tem uma longa história com esse jogo, eu me lembro de ver muita gameplay dele quando eu era pequeno, ter zerado em um PC antigo fuleiro meu que não rodava quase nada, mas rodava Castle Crashers, e com uma última memória que eu tenho desse jogo, sendo que ele não era tão bom. Eu sei que isso pode parecer muito estranho depois de tudo que eu falei, mas eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu tinha tentado jogar o jogo em live, e eu fiquei, caralho, esse jogo é muito enjoativo, e eu simplesmente desisti de jogar na época. Que é aí que, vendo a oportunidade, vendo que ia ter esse update, eu falei, cara, provavelmente esse é o melhor momento que eu tenho pra redar uma chance pra Castle Crashers. E claro, aproveitar que ele tá em alta pra conseguir pegar visualizações. Eu sei também que algumas pessoas podem comentar nesse vídeo: cara, não era melhor você ter esperado a DLC sair pra gravar esse vídeo? E sim, eu fui burro, eu de fato fui. Mas querendo ou não, também vai ser legal deixar esse pedaço da história registrado, já que depois do update muita coisa vai vir de nova e a galera vai dar uma esquecida em como era o Castle Crashers antigo. Então, querendo ou não, é legal guardar isso aqui. E sim, eu fui burro de não ter gravado depois que eu ia pegar mais view. Eu sou burro, esquece. Inclusive, outra coisa que é importante de comentar é que, além de tudo isso que eu falei, também veio esse mês o Known Class. Confesso, ficou meio forçado, mas é só ignorar. Se você tá aqui nesse vídeo e teve saco pra me ouvir falando da Behemoth até agora, quer dizer que você gosta de jogos. Eu tenho certeza que você em algum momento já tentou criar o seu próprio jogo, mas, meu amigo, isso é difícil, trabalhoso. Eu que o diga, eu tive que fazer um jogo em 3 dias e aquilo foi bizarro. E eu também sei que uma das piores coisas pra você que tá tentando começar é achar alguém que possa te ensinar. Então é por isso que hoje eu tô aqui com o patrocinador oficial do canal, que pode te ajudar a começar a criar seus próprios jogos e realizar esse sonho. O curso de desenvolvimento de jogos do Known Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Known Class? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni que tá ajudando ainda mais nesse mês que as coisas estão meio apertadas. E agora sim, pode ficar com o vídeo. E vamos lá, pra quem conhece Castle Crashers sabe que esse jogo você pode jogar ele single player, mas toda a graça do jogo é jogar o multijogador. Pra apimentar mais esse vídeo, eu resolvi simplesmente fazer toda essa gameplay de 4, reunindo simplesmente a tropa dos gordinhos gamers para a ação. Um time composto de Ironiquinho do Grau como o Cavaleiro Verde do Peido, Rafainha Host como o Cavaleiro Rosa dos Doces, G. Piazon como o Ferreiro Negro, que muita gente chama isso aqui de Cavaleiro Negro, você foi enganado a sua vida inteira, ele é um ferreiro. E por fim, mas não menos importante, Shikatanai como o Cavaleiro Vermelho dos Raios, o esquadrão que estaria disposto a se aventurar a qualquer limite para conseguir o seu objetivo: finalizar Castle Crashers. Antes de mais nada, é importante comentar que por algum motivo o nosso jogo simplesmente se recusava a entrar online. Sério, foi uns 15 minutos de tentativa e erro até o servidor funcionar. Talvez o fato do jogo ter 15 anos de idade tenha dado alguns probleminhas aí na Steam, mas meu amigo, foi difícil rodar isso aqui. O jogo então começa com a gente vendo os cavaleiros festejando em uma festa, até o momento em que um cavaleiro branco é arremessado pela porta com uma flecha enfiada nas costas. E a gente consegue ver que ele infelizmente não conseguiu sobreviver aos ferimentos. Vendo então isso, nosso grupo de heróis parte para descobrir o que aconteceu com o Cavaleiro Branco. E saindo dos seus aposentos, a gente consegue ver que o mago invadiu o castelo do rei. O mago então rouba o cristal do rei e vai embora voando de lá. E assim se inicia a nossa aventura no mundo de Castle Crashers. E assim como eu já disse no começo do vídeo, Castle Crashers é um jogo beat'em up com um foco em várzea com os amigos. Então durante os mapas a gente basicamente vai ter que enfrentar 1 milhão de inimigos que começam a aparecer. E eu confesso que com o passar do tempo isso começa a ficar extremamente confuso. Com pelo menos os cavaleiros sendo bem diferentes um do outro, mas eu confesso que é bem
bem fácil você se perder, ainda mais se estiver jogando com 4 jogadores. Nesse primeiro mapa a gente consegue ver que vários cavaleiros brancos estão mortos e que toda a vila foi incendiada pelo mago. E que não foi só isso que ele fez, porque ele também chamou os capangas dele pra sequestrarem as princesas do reino. Claro que com aquele bom e velho humor da Behemoth, lindo. E agora a partir desse momento nosso objetivo, além de resgatar o cristal, também é resgatar as 4 princesas do reino. E uma coisa que é obrigatório comentar é o quanto esse primeiro mapa de Castle Crashers é icônico, sendo ele o primeiro grande mapa do jogo. No meu coração eu sempre vou amar ainda mais o mapa da floresta, mas esse primeiro mapa é simplesmente clássico. Já que andando por ele a gente tem várias partes de uma guerra realmente acontecendo, com a gente saindo do castelo do rei, vendo as casas sendo incendiadas, até entrar no campo de batalha mesmo, com uma guerra acontecendo no fundo. Sério, isso é foda! Ainda nesse primeiro mapa mesmo você já consegue evoluir o seu personagem upando pro segundo nível e desbloqueando novas habilidades. Sendo que conforme você vai avançando no jogo e upando o seu personagem, você vai conseguindo desbloquear algumas skills novas muito fortes, com acho que um dos melhores exemplos possíveis sendo o Cavaleiro Elétrico, que tem um raiozinho que ele consegue upar no nível máximo, que fica extremamente apelão. Mas voltando pro jogo, nesse primeiro mapinha a gente já tem o primeiro boss do jogo, simplesmente a cabra motorizada. Caralho, minha ring light caiu. Aí fudeu. O jogo mais difícil de zerar, motivo, tudo dá errado na vida. O mundo dá errado. O ring light dele cai, meu OBS não funciona. O servidor não funciona. E aí, bora platinar? Mano, quebra esse cara, quebra esse cara. Cai alguma comida, me dá, que eu tô com pouca vida. Ih, me dá uma comida? Mano, eu vou morrer, eu vou morrer. Caralho, minha magia dá um total de 1 danos. Mano, deixa o Chico morrer logo, velho. Morri. Mano, cala a boca. Não, Vizia, você upou na hora. Sopei Se na... dropar uma comida, me dá aí, mano. Deus Eu Ex Machina, velho. Upei na hora. vou morrer. Cuidado. Eu não consigo nem me ver. Ai, monstro. Toma, 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 toma. Já foi. Bora matar o Chica? E não, a gente não matou o Chica, pelo menos não agora. E é derrotando o primeiro boss cabra que a gente finalmente libera espaço pra avançar pelo mapa. Avançando pra dentro de uma fortaleza desses bárbaros até a gente chegar na arena, onde tem o real primeiro boss do jogo. O lendário e conhecidíssimo Chefe Bárbaro. Uma princesa ali toda fodida lá atrás. Eita porra. Não era ele, não? Eita Não. É esse aí, ó, Horai Mense. esse cara. Mano, os caras riem da minha piada o tempo inteiro, mano. Eu vou ficar puto. Não, o Horaimense. Meu Deus, sai daí, meu Deus. Tomei um É hit a dele. cara de noia dele? Tomei. Só falar. Ziquei. Tomei, o cara. Ziquei. Então, o cara aqui, ó. Você usa FDPzinho que vem aqui, velho. Mulher. Nada com mulher, mano. Que isso, cara? Sai fora. Nam, nam, nam. Nam, 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 nam. Não, virou flop. Nam, 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 nam. Por fim, derrotando o boss bárbaro, ele acaba sendo morto de forma extremamente brutal. Afinal de contas, isso aqui ainda é a Behemoth e o humor bizarro dele sempre vai estar aqui. Como recompensa por ter derrotado o boss, a gente ganha um baú cheio de ouro pra gente poder comprar itens, espadas novas e melhorar o nosso personagem. E é depois de pegar todo o ouro que a gente finalmente pode salvar a primeira princesa. E é aqui que a gente tem simplesmente um dos melhores motivos pra jogar o Castle Crashers multiplayer. Já que derrotando o boss bárbaro sozinho, você só vai lá e salva a princesa. Mas jogando no multiplayer, você tem que tirar um X1 com os seus amigos pra ver quem vai ser digno do coração dela. Onde na primeira batalha o vencedor acabou sendo o Rafainha com o Cavaleiro do Amor. Vem, vem lacradão, vem, vai contra o Hulk. Vai, pesão. Mata esse verme, pesão. Mata esse verme. Não fala nada horrível que eu tenho que colocar essa parte no vídeo, só fala de contra o Hulk. Ok. Mata esse puteiro walk aí, mano. Nossa. Os dois morrem. Nossa senhora. Mata esse Ai, meu Quando a batalha acabar, eu vou falar algo horrível. Aí você corta na hora, velho. Não, eu vou deixar pra você ser cancelado. Ah, é? Tá bom, melhor ainda. Vai lá. Mano, que batalha horrível. Os dois gostam de ser arquinho e flecha ridículo. Morri. Tá morto. Foi gostoso. isso foi muito bom. Cara, se o Ironic não tivesse me escutado ali no início... Sem choro, Chico. Depois então de finalizar a primeira batalha e resgatar a primeira princesa, a gente tem a opção de poder upar o nosso personagem baseado no nível que a gente pegou na fase. Com as opções de upar força pra dar mais dano, magia pra dar mais dano em ataque mágico, defesa pra ter mais vida e agilidade pra atacar mais rápido com arco. E pra ser bem sincero, isso aqui vai muito variar do seu estilo de gameplay, cada personagem funciona muito bem upando força, magia, e no meu caso eu upei pra ser um full mago jogador de peidos. Depois de conseguir salvar a primeira princesa, a gente pode avançar o jogo, onde surgem novos inimigos, dessa vez os ladrões da floresta. Além de a gente também ter a primeira montaria do jogo, o crocodilo super irado. Vai aí, ó, seu cavalo, Chica. Ô, deixa eu andar no cavalo então, já que é meu. Não. Eu vou se matar. Então vai se matar. Um negócio que eu acho muito legal e que vale muito a pena comentar é que a gente vai avançando pelos mapas de maneira muito natural. Já que o jogo ele até tem um mapinha pra você poder selecionar os mapas, mas todas as fases do jogo são interligadas.
desbloqueadas. Tanto que você pode começar a primeira fase e sair andando até chegar praticamente na última, tendo acho que um ou outro momento que você tem que sair pra realmente fazer outra coisa no mapa. Mas voltando pra fase, nessa floresta, além do crocodilo que a gente consegue encontrar, a gente também acha o primeiro pet do jogo, tendo a famosa corujinha do Castle Crashers, que tem uma habilidade especial de pegar frutinhas pra encher a sua vida. E aproveitando que a gente tá falando da corujinha, meu amigo, esse jogo gosta de pets, já que além da coruja, tem outros 28 pets espalhados pelo mapa. Sendo que esses pets não são algo que vai mudar 100% a sua gameplay, mas eles vão ajudar bastante o seu jogo. Lembrando bastante uma máscara de Hotline Miami, quem conhece vai entender o que eu tô falando. Mas pra quem não tá ligado, basicamente os pets, eles dão pequenas passivas pro seu personagem que pode te ajudar bastante. Como a corujinha que eu já comentei, que ela pega frutas pra encher a sua vida. O cardeal, que consegue encontrar itens secretos escondidos pelas fases, que é muito importante pra fazer o 100%, caso você queira. A girafa, que faz você ganhar 2 vezes de XP, sendo praticamente obrigatória em alguns momentos do jogo. E um dos meus favoritos, o simplesmente Beholder. Um pet tão poderoso que você tem que fazer uma quest pra desbloquear ele. Sério, pega a lista de coisas pra desbloquear o Beholder. Basicamente você é obrigado a ter o cardeal desbloqueado, derrotar o boss da Medusa bem mais pra frente no jogo, ir pra fase seguinte da onde você derrotou a Medusa e passar por uma das fases com mais inimigos de todo o jogo, vencer todo mundo ali e ficar parado em um cantinho aleatório pra até que o cardeal vá dentro de uma casa e consiga encontrar a espada-chave, aonde com essa espada equipada você tem que voltar no início do jogo na base do castelo. Nesse lugar a gente tem que ir até o lugar onde ficam todos os pets que você encontra no jogo, e até o final dessa sala onde tem todos os pets que vai ter um portão cadeado. E usando a espada-chave você tem que bater nesse portão até que ele abra e você vá para dentro do abismo, aonde o Beholder vai estar esperando por você. E pra você que tá se perguntando por que tem toda essa quest, o Beholder basicamente dá 4 pontos adicionais de magia, sendo um dos pets mais poderosos pra você que tá focando em ser mago no jogo. É sério, pra você que já jogou Castle Crashers e tá buscando um objetivo a mais, vai caçar os pets porque tem muita coisa que eu garanto que você não viu. Tipo a Install Ball, que é um olho alienígena que dispara lasers. Se isso aqui não é legal o suficiente pra você, eu não sei o que é legal o suficiente pra você. Mas voltando pra floresta, porque eu já falei até demais. Avançando pela floresta, a gente consegue ver alguns animais ao fundo e a gente consegue perceber que eles estão sentindo alguma coisa. No caso, a gente percebe isso porque todos os animais do mapa começam a fazer cocô. Behemoth. Eles são estranhos. Mas um pouco na frente dessa fase, a gente também consegue encontrar um urso muito foda e grande. E... ah, não, ele também tá fazendo cocô. Legal, Behemoth. Mas enfim, conseguindo finalizar essa primeira parte do mapa, a gente consegue encontrar com mais um mini-boss dentro do jogo, sendo essa coisa aí que eu não sei o que é, o que era pra ser, mas é. Na verdade, vendo na Wikipédia do jogo, eu consegui descobrir que isso aí era pra ser um troll, justamente porque tem um pet que é um troll, que é isso aí. Legal. Informações. A gente então batalha com o mini boss troll e consegue derrotar ele, matando ele mais uma vez de uma forma horrível, o Behemoth como sempre sendo ótima nisso, e liberando passagem pra gente poder avançar pelo mapa. Sendo que nessa hora começa a acontecer um terremoto na floresta e a gente consegue descobrir o que tava indo atrás dos animais. Sendo esse simplesmente a mãe dos trolls, um bicho tão gigante que a gente nem tenta derrotar e só foge dela. E sim, um dos servinhos do mapa também tá fazendo cocô. Behemoth, a gente não pergunta e só aceita. Meu Deus, a mãe do Rafa! Meu Deus! Caralho, Chica com fome. Chica, não somos pães. Não somos pães, Chica, não somos pães. Cara, esse bicho é muito bizarro, mano. Vai dar um linguão nele. É o Chica com fome. Cara, eu tô cagando, literalmente. Chega mais perto do bicho pra ele comer cocô, daí ele morre instantaneamente. Boa, man, como minhas fezes, imundo. Como as minhas, não é as dos viado. Ele abaixa as coisas e caga junto. Tecnicamente ele tá comendo bosta, né, mano? Cara, você come bosta. Cara, eu não falei nada de você, mano. Não precisa, você come bosta. Mora em Roraima. Mas você come bosta. Antes comer bosta do que morar em Roraima. Mano, galera, pode comentar isso em todos os vídeos dele. E é por fim que depois desse pulo épico a gente acaba caindo dentro do rio e iniciando já a próxima fase do jogo. Onde a gente tá uma movimentação bem travada por causa do rio e por causa disso a gente tem que subir em qualquer coisa que a gente conseguir encontrar no rio pra conseguir passar dali. Tendo essa fase a primeira vez onde a coisa começa a apertar, já que foi a primeira vez que todo mundo acabou morrendo e obrigando a gente a refazer a fase. Pelo menos tendo o ponto bom que sempre que você morre você pode voltar pra dar uma upada no seu personagem baseado no nível que você pegou nas fases. Sendo nessa fase do rio onde a gente também tem mais um boss, o Catfish. Boss esse que me perdoe se você gostava, mas meu amigo, é uma luta longa e chata. Bosta. De costas. Morri. Nossa, mano, é vocês dois, mano. Relaxa. Não, mas eu fiz Davi, os dois com maiores inscritos. Relaxa. Davi. Relaxa. Davi. Davi, eu só ligo pra números. Foda-se, deu errado. Deu cu errado. Deu errado. Rafinha já era, já. O que Deu ele falou, errado mano? na minha Eu sou o Deus. Deu. Rafa vai morrer agora, se liga. Olha que noobzão, se liga. Oh, ele vai morrer, ele vai morrer. Tá pingando, muito parece uma concentrado, pedrinha. Ele tá muito concentrado. Ele tá momento gamer, hentai puzzle. Gay. Vem. Caiu na minha artimanha. Vai morrer.
Eu sou chica, meu cu é cheio de bosta. Pelo menos a batalha foi tão longa que eu consegui upar o meu personagem e botar mais ponto de magia, mas meu amigo, que batalha longa. É sério, pra quem gosta de números, foram 5 minutos batendo sem parar nessa porra desse boss pra conseguir matar. Com pelo menos uma compensação que mesmo que o boss seja meio ruim de matar, porque ele tem muita vida, a trilha sonora dessa fase é fantástica. E não só dessa fase, porque meu amigo, a Behemoth tava inspirada pra fazer as músicas desse game. E me desculpa quem queria ouvir mais, mas eu vou ter que parar aqui porque esse jogo só tem música banger e eu não quero botar todo o tempo do vídeo em músicas. Voltando pro game, no próximo mapa a gente chega numa nova área do jogo com ursos bizarros que atacam a gente. Sendo que nessa área a gente tem um mini-chefe que usa um pet pra atacar a gente. Que dá uma batalha bem complicada porque o chefe dos ursos aí usa o pet do bode pra atacar a gente. Que à primeira vista pode não parecer uma coisa muito complicada, mas a partir do momento que tem 15 inimigos na tela, mais um boss, mais o cabrito dele que fica derrubando você, eu garanto que você vai ter trabalho nessa batalha. Até porque sem dúvida essa foi a batalha mais complicada que a gente teve no começo do game e a gente morreu, meus amigos, e morremos várias vezes. Tanto que foi nesse momento que a gente resolveu se equipar um pouquinho e ir nas lojas poder comprar poções e bombas pra tentar derrotar o boss. E além disso a gente foi até o ferreiro também pra poder se equipar pegando algumas armas melhores. O que fez que a gente já voltasse simplesmente com sangue nos olhos pra tentar derrotar o boss. Mano, eu vou morrer, velho. Tô sem vida. Eu não tenho Revive, Verônica, não, eu morri. Pera, eu vou tentar fazer o trabalho de reviver enquanto esse... Ah, não vai dar. Eu já tô morto, meu lindo. Tá tudo bem, não há nada que possamos fazer. Nossa! Revive ele! Revive o nosso homem! Nossa, Eu te protejo, Ironic. Se parar de Jason reviver, morreu. a pessoa morre instantâneo. Jason morreu, velho. Não. Nossa, cara, tá no modo hard. Então, só para. Tá chorando? Mano, e a jambada? Cadê a jambada? Caralho, estudo games aí no Rafinha, velho. Revive o Ironic, dá pra tu reviver o Como? Não dá? Assim, vai lá. Eu acho que na próxima a gente passa que a gente upou um pouquinho. Vamos pegar a poção que os caras não deixaram comprar, Bora, malditos, ridículos? Bora. Tomar no cu, velho. Cara, acho que o esquema é matar o soldadinho pequeno, depois o Soldadinho? boss. Não, Tadinho. vem mais. Eu tentei ficar Tem matando sim, eles. tem sim, Tem mais? tem que matar Ah, o meu boss. Deus, então eu vou focar no Tem que boss. matar o boss. Então tá aí o erro, eu fiquei matando soldadinho. Antes de mais nada, dando um mini contexto, chegando no final do jogo, a gente descobriu uma coisa muito importante que ele não explica agora. Jogando no multiplayer, você tem a opção de tentar curar algum aliado seu. Só que a indicação visual de curar o aliado é você ficar apertando o Y na hora certa. Só que quando você toma um hit enquanto tá revivendo um aliado, essa indicação some. Só que ela não some de verdade, ela fica invisível. Então, basicamente, você ainda pode ir lá e curar os aliados. O problema é, o jogo não ensinou isso pra gente, ou seja, sempre que um aliado morria, a gente falou, fudeu, não tem como voltar. O que desencadeava muita situação de a gente tentar entrar num boss, todo mundo morrer e ficar simplesmente uma pessoa sobrando na batalha. Mete magia nele. Se você usar esse sprint aí da magia e X, você dá um golpe que derruba os boss. Consegue, porra, consegue. Nossa. Ó, eu tomo IK automaticamente. Não, para de zicar, porra. Yes! Fala dele. Meus amigos estão Vai, mortos! não. Aí os caras morrem. Meus amigos estão mortos agora. Felizmente esses bichos enormes que apareceram aí não foram tão complicados, então a Rafaia conseguiu passar dali. E é nesse momento que a gente vê o paradeiro de duas das princesas, que estão sendo levadas pra dois lugares diferentes pelos capangas do mago. A próxima fase do jogo se passa dentro de uma caverna, onde a gente mais uma vez tem mais um mini-boss, que sim, você não viu errado, o ataque principal dele é cagar em cima de você. Behemoth, como sempre. Mais uma vez, como a gente ainda não tinha entendido como funcionava o esquema de reviver os aliados, a gente acabou perdendo mais uma vez, mas pelo menos a gente pôde upar mais um pouquinho. E é com isso que a gente resolveu fazer uma escolha de voltar algumas fases anteriores pra grindar um pouquinho no mapa. Processo esse que confesso que deixou o jogo um pouquinho maçante, porque sempre que aparecia algum inimigo novo, a gente tinha que voltar uma fase anterior, matar todo mundo mais uma vez, ficar repetindo umas 3 vezes a fase, até pegar nível suficiente pra conseguir passar. Ah, mano, eu pisei na bosta, fiquei todo fudido. Tá tudo bem, cara. Calma, mano. Gosta, você gosta. Era pra tu ficar mais forte, cara poser. O cara tá sendo cagado toda hora. Gente, fui cagado. Nossa, alguém me Esse cura boss aqui. é imune ao meu veneno. Adivinha. Ah, qual era? Minha vez. Levanta. Você levantou meu herói, isso. Ah, mano, para, cara. Yes, obrigado. Eu stalkeei ele aqui, deixa. Yes. Eu levanto ele. Ah, qual é, mano? O cara é muito fominha, velho. Que isso, gente? Deixa ele, vambora. Não, beleza, não. Que bem suave. Mano, mitada, velho. Fiquei no canto bugado do boss lá, velho. É isso. Por fim, graças ao Piazon que conseguiu bugar o boss na parede, eu não sei o que aconteceu aqui, mas foi lindo. No fim, a gente acabou conseguindo pegar mais um pouco de tesouro pra upar os nossos personagens e poder ir pro próximo mapa. Chegando nesse campo de flores, que é um dos meus mapas favoritos, mas eu confesso que dá uma carregada no olho, meio que tem informação pra caralho aqui na tela. Ainda mais quando começa a aparecer umas
umas abelhas que, mano, flodam o mapa de informação. Enfim, finalizando essa área, a gente pode pegar uma catapulta e se arremessar até o castelo inimigo. E passando por essa parte de fora do castelo, a gente consegue invadir dentro dele, onde a gente descobre que a princesa foi sequestrada pra se casar com o líder dos Cabeças de Cone. Sim, o nome desses inimigos é Cabeças de Cone. E avançando por dentro da cerimônia de casamento, a gente consegue chegar até o altar, onde a gente tem uma batalha contra o noivo Cabeça de Cones, que no meio da luta simplesmente começa a tocar um piano que dispara bombas. Mesmo que ele pareça ser uma batalha muito foda, na verdade não, ela foi extremamente fácil. O noivo, tipo, foi muito fácil de se matar. Easy. Nada legal. Mano, que bombas horríveis. Como que faz? Tem que bater na morena? Calma. É, mano, é isso mesmo. Não é? Ah, sei lá, porra. Toma, seu verme. Verme maldito. Nossa, ele tá sendo estourado. Tá sendo estudado. Toma, verme maldito. Nossa senhora, ó. Nossa, mano. Que isso? Que isso? Sério, comparar essa batalha com a batalha do Fishball Cat lá atrás, que demorou tempo pra caralho, chega a ser piada. Com a morte, então, do noivo Cabeça de Cone, o guarda dele, o Ciclope, que tava no banheiro, acaba chegando no momento. Ele, de luto pelo noivo Cabeça de Cone, acaba sequestrando a princesa e indo embora dali. Nossos heróis, então, usam simplesmente o canhão do noivo como forma de se propulsionar pra ir atrás do Ciclope. A gente tem simplesmente uma batalha em cima de uma carruagem, que também dá uma carregada nos olhos por causa do tanto de informação que tem na tela, que é complicado. Cara, a imagem, ele não parece o P8, a mina ali, ó. Aqui na frente. Aqui na frente, na carroça. Não a personagem, o desenho. Tem um desenho ali, ó. Ah, caralho, é o P8! É o P8 ali, ó, mano. Literalmente o P8. Caso você ache que essa fase vai ser simples, que é só ficar em cima da carroça correndo, de repente, do nada, a mãe dos trolls aparece também. Que simplesmente foi a batalha mais fácil do jogo inteiro, porque jogando de 4 você pode spamar magia em cima do olho dela que ela não consegue atacar. Curiosamente, num jogador é pra essa batalha ser minimamente complicada, porque ela pode carregar um laser que cobre o mapa inteiro, mas no multiplayer foi muito fácil. Chica! Sai, Chica, vai embora! Mano. Eu morri. Não. Essa daí é na loja da tua mãe, mano. Eu morri. Me larga. Eu nem sei aonde que eu morri, isso que é o pior. Chica, tem um boss pro outro lado, cara. Ah, é verdade, tem que bater ali. Yeah, não! Não é pra pular. Meu Deus, eu usei poção, pariu. Toma. Esse boss toma. ataca não? Esse Toma, bostão, hein? toma. Não, ele só Toma, levou com os toma. bichos. Boss tá mais pra Boston, né? Toma. A gente só foi dificuldade o jogo inteiro, cara. Aproveita que a gente tem 1 hora de paz. Toma. Ridículo. E a gente acaba caindo da carruagem e perdendo o Ciclope com a princesa de vista. E nisso a gente tem que seguir a pé pra tentar encontrar eles, passando por dentro de uma caverna até achar a entrada da base do Ciclope. Base essa onde a gente mais uma vez passa 20 minutos matando um monte de inimigo aleatório que aparece pelo caminho, pra depois de muito tempo finalmente liberar a batalha contra o Ciclope. É o Uma pança. Ele acha que a gente não parou ainda. Ai! Nossa! Nossa senhora. Cara, esse chefe dá muito pouco dano. Dá nada. Ai, caralho! Tá 51. voltando aí. Mano, eu vou começar a usar a poção só dos chefes. Galera, eu caí. Piazão, me resta. Me resta, Piazão. Pera aí. Porra, Piazão. Pera. Yes, agora. Platinas. Nossa. Eu amo I find the platinum guy. Nossa senhora. Platinas. Mano, o Piazão foi assassinado de gore, mano. Foi gore. Ai. Piação foi assassinado. Gore. É triste. Levanta ele, ô Ironic. Não, deixa que eu... Vai, isso. Foda-se. Não! Eu morri. Cara, perto dos boss que enfrentou, esse aqui é o mais fácil até agora. Disse tô Chica vendo. morto. É porque nos outros eu não... Pô, se Mais mata. fácil. E o morcego, Chica? Ah, é verdade, morcego. Yes. Lá ele, dois. Lá ele. Uma referência àquele filme de merda do Exterminador do Futuro. Cara, nunca mais falei que Exterminador do Futuro é um filme de merda. No fim, por ter falado mal de Exterminador do Futuro, eu fui lá e assassinei o Rafainha e com isso eu consegui ficar com a segunda princesa do game. O que leva a gente até a última fase dessa primeira metade do jogo, onde a gente mais uma vez passa a fase inteira espancando inimigos aleatórios. E no final da fase a gente tem um boss dragão gigante que tem uma segunda cabeça, que na verdade é a mão dele com uma meia. E a batalha desse dragão é uma batalha que não tem nada pra comentar, porque é só uma batalha muito longa, onde você tem que ficar jogando magiazinha de longe nele. E assim como aquele maldito gato, isso aqui também é outra batalha que demora tempo pra cacete pra conseguir matar. E como recompensa por ter derrotado o dragão, a gente desbloqueia um timão de ouro. Só que antes da gente poder fazer qualquer coisa, a gente tem uma cutscenezinha mostrando que o mago se uniu ao necromante pra conseguir ressuscitar o Ciclope que ele tinha derrotado. O que basicamente significa que a batalha ainda não tinha terminado. Por fim, depois de tudo, a gente finalmente pode aproveitar pra dar uma upada no nosso personagem, já que a gente tava com bastante ponto disponível. Por fim, depois de toda essa jornada, a gente finalmente pode dar uma respirada e explorar um pouquinho o mapa. Um dos locais disponíveis sendo um porto onde um vendedor fala que pode levar a gente pro outro lado do mapa se a gente tiver uma bússola, o timão e
uma luneta. Como a gente já tinha 2 dos itens e só faltava a luneta, a nossa missão foi ir em busca da onde tava ela. Indo até uma fase que, meu amigo, é provavelmente a fase mais difícil desse game. Onde nessa fase a gente consegue ver uma das princesas chorando na entrada dela. Só que a gente não consegue entrar nessa fase porque ela tem uma porta especial de ferro que a gente precisa ter um item único pra conseguir abrir. Tendo esse item um sanduíche que você consegue encontrar em algumas fases e que é provavelmente o item mais forte do jogo. Esse sanduíche dá a habilidade especial de você se transformar em um super cavaleiro, com muito mais dano, mas sem as suas magias. Justamente pra entrar nesse lugar a gente tem que usar essa transformação pra conseguir arrombar a entrada do lugar. Só que é aqui dentro em que a coisa começa a apertar, porque eu consigo falar facilmente que essa é a fase mais difícil do game. Começar pela quantidade obscena de inimigos que aparecem e que também conseguem usar magia. À primeira vista pode até parecer fácil, mas meu amigo, quando eles começam a flodar a tela, você entende que você entrou em uma situação que você não queria ter entrado. Isso sem falar do dano descomunal que cada um dos cavaleirinhos dava individualmente. Que não tem nem o que falar, a gente simplesmente não conseguiu e teve que voltar e ficar mais 50 minutos grindando na fase pra ter nível suficiente. No fim, o que acabou ajudando também bastante foi os itens do jogo, como o sanduíche e a poção, que dá basicamente uma segunda vida. E olha que mesmo full equipado com poção e tudo mais, a gente foi na fase e simplesmente tomou mais um pau desagradável. O que fez com que todo mundo tivesse que ficar no modo insano e voltar em todas as fases do jogo pra conseguir ficar grindando e conseguisse mais XP. E é aqui que eu tenho que confessar que o jogo tava ficando extremamente maçante pra gente. Porque mesmo que eu tivesse boas memórias com Castle Crasher, quando eu fui jogar, foi muito tempo de só grindar na fase. Isso que eu ainda tinha colocado uns amigos ali pra jogar comigo naquela tarde, que eu falei, não, relaxa, vai ser 3 horinhas, o jogo é curto. E no fim dessas 3 horinhas acabaram virando 6, porque muita parte do jogo é só você voltar e ficar grindando fases. Claro que eu não duvido que possa ter um filho da puta insano que vai pegar o jogo e zerar numa paulada só, sem usar poção, sem usar item nenhum, e ser o melhor pro player de todos. Mas a gente não era, a gente era só um grupo de amigos querendo se divertir com o jogo. Coisa essa que tava bem complicada, principalmente pelo fator de grinding absoluto, que toda hora tinha que voltar e ficar farmando. Mas a sorte que eu tive é que os meus amigos não desistiram e eles ficaram comigo até o final, e depois de se equipar e treinar por muito tempo, a gente voltou até aquela maldita fase. E é até estranho falar, mas depois de tanto tempo que a gente ficou grindando nas fases, a gente acabou melhorando muito como jogador. Aquela fase que parecia impossível de avançar da primeira tela, já tava muito mais tranquilo, porque a gente não tava só upado, a gente tinha melhorado como cavaleiros. Mesmo depois de algumas armadilhas insanamente complicadas, a gente tava muito melhor no jogo. Ao ponto que a máquina de guerra, que era pra ser o super boss dessa fase, na verdade foi super fácil. Eu não fiz certeza. Agora vai ser esse, né? É só spamar golpe de múltiplo hit. Ah, esse aqui também tem que matar. Ah, não dá pra defender isso. Acho que é projétil que defende, né? Aham. Esse pafo é essa lá. Esse boss é o mais bucha, um dos mais bucha por enquanto. A gente que ficou bom. Mas aqui, os ataques deles são muito devagar, e, tipo, a gente quebrar todas as torrezinhas fica muito mais fácil depois. Ai! É, ó. Ele gritando. Com isso, no fim, derrotando a máquina de guerra, a gente vê que o falso rei tenta fugir quando ele acaba sendo traído pelo mago que o deixa pra trás. E nisso a gente finalmente consegue encontrar a luneta, claro que não antes de jogar o rei pra morte. E nisso, usando a luneta dourada, a gente consegue ver que a outra princesa tá no castelo congelado. E agora, tendo a luneta, a gente pode voltar até o pier que o mercador consegue levar a gente de barco até o resto do mapa. Tendo assim uma fase especial onde a gente tem que derrotar ninjas piratas que aparecem no meio do navio. Como no fim dela, a gente ganhando um novo item como recompensa, sendo uma pá que a gente pode usar pra cavar e conseguir encontrar itens escondidos. Além disso, uma coisa que é importante comentar é que toda essa parte do deserto é extremamente chata. É sério, eu sei que esse jogo é bem legal, mas, meu amigo, essa fase do deserto é muito longa e não acontece porra nenhuma. São 10 minutos onde você anda num deserto e mata coisas. O único destaque legal é que nessa fase você consegue encontrar o pet da girafa, que dá 2 vezes XP, que é roubadaço, girafa top. Mas pelo menos depois de uma puta fase longa, a nossa recompensa é que quando a gente vai ver a batalha que a gente tem a enfrentar, ela é nada mais, nada menos do que contra uma nave de alien hominide. Que não só isso, mas de dentro da nave caem mini aliens de alien hominide pra você ter que enfrentar no meio do jogo. Isso é muito legal. Com um destaque ainda maior, porque quando você derrota essa nave, simplesmente a nave mãe de Alien Hominide aparece e absorve todos os cavaleiros. E é aí que dentro da nave de Alien Hominide a gente tem simplesmente uma fase especial tentando escapar de lá. Com destaque especial pro Alien Maromba, que simplesmente fode a nave inteira e faz com que a gente tenha 1 minuto só pra escapar. Tempo esse que mudou completamente a mecânica do jogo e fez com que a gente ficasse completamente desesperado, tanto que a gente acabou morrendo na primeira tentativa. Ah!
O menu Caralho. de subir de nível direto já. Essa fase também tem um easter eggzinho que você consegue ver toda a galera da Behemoth entubada num cano na Alien do Hominid, mas que no fim acabou simplesmente sendo uma das melhores fases do jogo justamente por ser uma fase diferente, onde não é só você ficar batendo e correndo. Sendo uma fase que você tem que muito mais pensar nos seus movimentos e calcular o tempo, sendo uma fase muito, mas muito legal. Tendo um plot twist final que eu tenho que mostrar, porque se eu falar não vai ter a mínima graça. Vem. Tô indo embora. Que cena desgraçada, mano. Ah, mano. Vai pra esquerda, Ah, mano, esse jogo é genial, vai tomar no cu. Sério, isso aqui foi intancável na hora. Depois dessa puta fase numa referência a Alien Hominid, que a gente volta pro jogo e a gente tem de novo uma fase extremamente longa de dromedários bizarros. Que vendo aqui na edição foi na verdade só 2 minutos de fase, mas sério, pareceu uma eternidade, principalmente porque era só andar e bater nos mesmos bichos por muito tempo. Depois de encarar a insanidade nesse deserto que a gente finalmente consegue chegar em outro ponto do mapa. Lugar esse onde a gente tem uns inimigos sarracenos pra enfrentar e que eram extremamente overpowers e que a gente acabou tomando mais um pau desagradável. Bom, como a gente morreu, a gente descobriu que tinha desbloqueado um novo personagem, sendo o Alien de Alien Hominid, o que já me abre brecha pra falar sobre os personagens desse jogo, porque, meu amigo, o que tem nesse jogo é personagem jogável. O jogo base, assim que você inicia, tem só 4 personagens, que é o Cavaleiro de Fogo, o Cavaleiro de Gelo, o Cavaleiro de Raio e o Cavaleiro de Peido. Só que quanto mais você vai jogando, você vai desbloqueando personagens novos, fazendo algumas mini-quests dentro do jogo. Há um ponto que, no total, são mais de 30 personagens desbloqueados. E sério, praticamente todos os inimigos que você encontrar durante o jogo são personagens desbloqueáveis, cada um deles tendo um kit especial pra eles. O Alien de Alien Hominid é um personagem jogável que tem uma gameplay diferente baseada no jogo. Os civis que aparecem em 2 fases pra ajudar você em uma tela em específico também são um personagem desbloqueável com um kit inteiro pra ele. O jogo também chegou até algumas DLCs especiais, como o Cavaleiro Rosa, que é muito legal, porque toda a venda nessa DLC ia ser convertida a fundos pra instituições que ajudam contra o câncer, isso é muito legal. O Ferreiro Negro também foi lançado com uma DLC especial, que muita gente gosta dele. O próprio Rei do Reino também é um personagem desbloqueável. O Necromante, que é um dos inimigos importantes do jogo, é um personagem desbloqueável. E até mesmo o Hattie Harrington, o vilão de Battle Block Theater, que é outro jogo que veio inclusive depois de Battle Blocks. Aqui é um personagem desbloqueável, também tendo um kit único e exclusivo pra ele. Sendo que alguns desses personagens, para você desbloquear, você tem que zerar o jogo com outro personagem. Então, ao você zerar um jogo com um personagem, você desbloqueia outro personagem, e zerando com outro personagem, você desbloqueia um terceiro personagem, o que aumenta ainda mais a insanidade de coisas pra fazer no jogo. Só que, como eu já falei, também aumenta muito o maldito grinding desse jogo muito repetitivo. Claro que 2 minutinhos de Google você acha um glitch aí de XP infinito pra upar os personagens em 5 minutos. A girafa pode ajudar muito bem a upar o personagem, mas ainda assim é um jeito meio chato de você ter uma rejogabilidade, porque você ter que upar um personagem inteiro, poder desbloquear outro personagem, é um negócio meio complicado. Alguns personagens do jogo também são desbloqueáveis pela arena, que é simplesmente você fazer um boss wave ali com alguns inimigos do jogo, até conseguir desbloquear, o que é mais legal do que simplesmente ficar zerando 1000 vezes o jogo pra conseguir outros personagens. Mas enfim, de volta pro jogo mais uma vez, dessa vez acho que a gente não vai sair mais. A gente consegue vencer os sarracenos dessa fase até chegar em uma partida de vôlei. Você não ouviu errado. E o pior é que, por algum motivo, esse minigame de vôlei aleatório que aparece no meio do jogo tem uma OST só pra ele, que é muito boa por algum motivo. Por fim, conseguindo derrotar os sarracenos em uma partida de vôlei, a gente ganha um mapa pra poder avançar pelo resto do jogo. Só que tentando fazer isso, a gente acaba chegando em uma porta que não dá pra abrir sem ter um item especial. Então lá vai a gente pra outra quest. A gente então vai até a fase do cemitério, onde aparece alguns civis pra ajudar a gente, que eu já tinha comentado antes. Nessa fase a gente consegue ver de novo o Necromante com o Mago, só que dessa vez usando seus poderes pra criar super esqueletos marombas. Embora isso não faça o mínimo sentido. Além disso, nessa fase a gente também tem os Cavaleiros Verdes, que atacam com madeira e que eu sei que são favoritinhos de muita gente que joga esse jogo. E ao final de tudo a gente tem simplesmente uma batalha contra um boss milho gigante que tava no meio do mapa. Pior... Como que eu adivinho, mano? O que você falou, Chico? Agora tem que adivinhar onde ele vai aparecer, beleza? Ah, não. Dá sinal de onde ele vai aparecer, chapei. Se liga, vou te levantar. Eu te levantei. Eu te Valeu, levantei, cara. Olha, chulo. Caralho, mano. Mano, isso é roleplay de vida real. Leva um design fudido desse boss. Quer ver? Mano, tô prestando toda a atenção do mundo. Olha isso, cara! Ele escolhe alguém pra dar alvo. Ele vai dar em mim agora. Acho que é só ficar andando sem parar. Não, eu fiquei andando sem parar e tomei. Cara, ele ama o piazão. Fica pulando sem parar. Vou te
deixa eu levantar. Vale a pena falar que também foi nessa batalha que a gente entendeu como que funciona o sistema de healing do jogo, que é só você spamar o botão, que deixou o jogo muito mais fácil a partir de agora. Porra! É isso. Só apertar triângulo, não precisa fazer Eu com sei, mas jeitinho, eu não. clico na hitbox errada. Não precisa clicar certo. Olha isso, não vai. É só spamar. Eu tô spamando. Olha isso, cara. Não dá pra saber em quem esse porra vai, velho. Assim, ó, relaxa. Tô já curado. Ele foi em mim agora. Olha isso, cara. Acho que é por isso que ele dá vida. Ele sabe que... Ele sabe que a luta dele é injusta. Mas ele dá tipo 1 de vida pra 60 de dano, tá? Yes! Yes, é o meu herói, velho. Puta que pariu. Mano, morre, por favor. Imagina nós 4 morre. Mano do céu. Yes! Ele nem tá atacando mais. Yes! Ele só tá aparecendo. Caralho. Milho foda. E aí, enfim, por conseguir derrotar o milho gigante, os civis daquele mapa dão pra gente a trombeta pra gente poder finalmente avançar até o final do jogo. E aí agora com a trombeta a gente finalmente pode abrir aquela porta e avançar até as ruínas. Sendo um mapa super foda-se, que tem uns peixes... Foda-se. Esse mapa não é de todo mal porque simplesmente o boss final dele é a Medusa. Meu Deus, serpente rude 34. Nossa, que gostosa do caralho. Ah, não Botava. vou matar ela não, vou matar Nossa, ela. eu deixava ela morder meu pinto pra ela injetar veneno pra me ficar com uma perna grande. Mandava pro melhor amigo mamar. Nossa, essa tela me lembra um pouco da tela do Dark Souls 2, né? Uma cobra, Tá me uma lembrando mulher Ancestral do medusa. Custode aí, ó, fumou tanta banza que ficou Cara, verde. você tá me lembrando da Red Dead Redemption 2, mano. Cara, você me lembra que a gente não tem... não tem poção. Caralho. Ficou fudido aí, ó. Não, eu tô salvando ele. Cara, eu não tô conseguindo acertar um hit nela, não sei o que está Relaxa, acontecendo. piazão, estamos lutando por você. Queria que ela me macetasse. Tiririca, saca. Cara, não sei onde que é pra atacar ela, porque eu bato na frente, bato Bate do lado. na bunda enorme dela. Eu tô... Pegador, eu tô tentando fazer tudo com erros, mas eu tô tentando. Irônico que virou merda. Virou uma bunda. Virou uma bunda. Mano, ela tá soltando um monte de cobrinha, velho. Eu acho melhor todo mundo não ficar muito próximo não, viu? Porque se ela bater em um, é capaz dela levar todo mundo. Já era. Vai levar ela agora. Ataque especial IK. Já era, não. Cara, eu acho que eu dei o primeiro Cara, crítico da minha desculpa vida. a minha pica, sua cachorra. Era uma cobra, cara. Por fim, depois da batalha da Medusa, a gente finalmente pode avançar pra próxima área do jogo, onde antes de mais nada a gente resolveu se equipar o máximo possível, porque a gente sabia que o final do game já tava bem próximo, e ir até o mapa da lua cheia, que, meu amigo, que mapinha complicado. Eu acho que até agora, de todos os mapas do jogo, esse aqui é definitivamente o que mais tem inimigos, e não é nem por achismo, é só olhar na tela e ver a quantidade colossal de bicho que aparece. Felizmente, depois de 15 minutos matando os mesmos bichos, a gente finalmente consegue acesso até a área gélida do mapa, onde a gente consegue finalmente entrar dentro do castelo do Rei de Gelo e lá dentro finalmente conseguir encontrar a princesa que tadinha tá congelando ali no meio do frio. Dando início assim a uma das batalhas que na minha opinião é uma das mais legais do jogo contra o Rei do Gelo. É que ele tem uma puta batalha que você acha que vai ser muito difícil e no fim não, é uma batalha super de boa, mas com muita coisa na tela. E que eu só não boto o trecho da gameplay aqui com meus amigos porque tava todo mundo meio puto já no jogo, todo mundo xingando esse cara e eu acho que eu nem posso mostrar no YouTube o que a gente falou. E é por fim que derrotando o Rei de Gelo, a gente mais uma vez tem mais uma batalha pelo coração da princesa, onde o vencedor acabou sendo Piazon, o Ferreiro das Trevas. E é assim, depois de muita jornada, que a gente finalmente chega no nosso objetivo final no jogo, onde os cavaleiros encontram com o Mago, o Necromante, o Ciclope e o Pintor junto da princesa. Inclusive, caso alguém estivesse perguntando por que a cor da imagem ficou diferente do nada, é porque eu sou um imbecil e esqueci de gravar uma das cenas mais importantes do jogo. Mas por fim, vendo os cavaleiros, os vilões acabam fugindo, levando a ilha que eles estão embora no céu. E pra poder alcançar eles, os cavaleiros simplesmente dão um super pulão mágico e vão rodopiando em cima do inimigo. Antes de mais nada, eu só queria citar que isso aqui dá um pouco de dor de cabeça, porque tá tudo rodando nessa fase, o negócio caindo em um cenário psicodélico, e não é tão legal assim não. Mas por fim, é chegando no castelo inimigo que a gente tem a última fase do jogo. Diferente de todas as fases até agora, que era simplesmente você ficar matando 1 milhão de inimiguinhos e avançar pra próxima tela, essa fase final é um boss rush contra 4 dos bosses do game. Começando pelo Pintor, que é provavelmente o boss mais legal de enfrentar, porque ele simplesmente vai pintando os ataques dele, sendo esse boss tão legal que simplesmente foi ele que escolheram pra dar o tema da nova DLC de repente, que vai tudo ser mudado. Mas ainda assim, mesmo sendo muito legal, ele é um boss muito fácil de derrotar, e aí conseguindo vencer ele, a gente consegue quebrar o cristal que tava nesse lugar, que é o que libera acesso até a próxima batalha. Sendo essa segunda luta uma batalha contra o Ciclope Renascido, sendo mais uma vez uma batalha muito legal, é que ele tem um kit insano de ficar pulando no caixão dele como se fosse um pula-pula e invocando minions pra gente atacar. E é por fim que conseguindo derrotar esse boss, a gente vê a alma dele indo pro céu e a gente mais uma vez
X pode quebrar o cristal pra liberar acesso até a próxima parte. A terceira luta é contra o Necromante, que tem uma das batalhas mais legais e mais difíceis do jogo. É que pra conseguir vencer essa batalha, a gente basicamente tem que derrotar um de cada inimigo que apareceu durante todo o jogo. Sendo essa batalha contra o Necromante tão complicada que mesmo aprendendo o truque pra ressuscitar rápido o amigo, a gente ainda assim não conseguia ter tempo por ser muito inimigo na tela. O que basicamente fez a gente morrer uma vez, mas por sorte a gente conseguiu upar nosso personagem nisso e fez a gente voltar com muito mais força pra enfrentar ele. No final, o Necromante sem os capangas acaba sendo muito mais fácil, tanto que a gente simplesmente ficou tacando ele no cantinho e prendendo pra que ele não pudesse atacar. Pisa na cabeça dele. Pisa. Caralho, opa, afunda a mulher dele. Pisa. Vai Para pra não, frente. para não. Pisa. Gruda na parede. Trava na parede. Leva 22. Isso, pra subir de nível. Pisa esse porra. Mano, Que merda. Pisa. Para não, pisa. Eu não consigo nem ver ele. também não, tá muito... Tá no meio dessa poça aí. Tá no meio. Tá aí, ó. Tá aqui no meio. Tá por aí. Toma, porra. Morreu. Vire sêmen. Amém. Virou sêmen. Acabou. Fudeu. Segunda fase. Nossa, é a Malenia do Castle Crasher. Por fim, a gente foi lá e destruiu o último cristal, dando acesso à última batalha do jogo. Chegando assim até a Arena do Mago. Um boss que simplesmente eu não tenho palavras pra descrever o quão foda foi essa batalha. É que ela começa de forma muito simples, com o mago jogando alguns cristais no meio da luta pra gente destruir. Que destruindo todos eles, ele simplesmente tem uma segunda fase, onde você precisa alternar em ficar atacando com magia ou com ataque corpo a corpo pra conseguir causar dano nele. Sendo que essa parte é muito difícil, demora muito pra você conseguir causar dano nele. E quando você consegue passar, o boss vem em uma terceira fase, onde ele fica voando em uma forma de balão pelo mapa e você tem que ficar caçando ele. Quando você derrota essa forma, você acha que ganhou a batalha, mas o boss de repente volta com uma quarta fase. Caralho! Ele tem 4 fases, ele é o boss mais forte da From Software. Mano, é o meu Ah, avô. ok, essa me pegou desprevenido, Eu mano. caí. Rápido, alguém revive ele. Não. Leves do jogo, From Software. Jogou. Remove Pro. Made by From Software. Termina o jogo e tá lá, é diretor executivo, o Hidetaka Miyazaki. Na moral. Não, tá lá Chica, porque eu sou tudo. Muito bem, Chico, boa analogia aí. Obrigado. Nossa, mano, o Rafa, meu Deus, não é possível. Oh, caralho, acaba de elogiar você, cara. É verdade. Mano, eu já usei todas as minhas poções, e agora? Acabou. Morri. Não, pessoal. Yes, I'm your daddy. Cara, ele me deu 2 de dano. Eu acho que esse cara não é tão forte quanto ele parece. Ele só é chato de abertura pra poder bater. Ele dá Relaxa. bastante dano, né? Eu não posso fazer muita coisa. Eu dou conta. Fica se correlando aí que eu... Esse boss é feito pra mim. Ele é aéreo, meu boneco é aéreo. Tá bom. Vou ficar rodando com ele aqui. E batendo nos bichos do chão, né? Tô indo. Eu tô com o coração. Já prepara pra me reviver, mano. Já prepara pra me reviver aí. Deixa o Chico morrer, galera. Já prepara pra me reviver. Mano, Deixa o Chico morrer, galera. revive o pai, revive o pai. Pera. Eu não te revivi, Eu morri. Não, Ironic, não morre. Revive o Rafa. Calma. Não me revive. Calma. Só vai pra longe. Mano, deixa ele fazer o game dele, velho. Qualquer coisa a gente volta no Necromante e pega mais Mano, uma vai ser espada muito, foda. mano, vai ser muito cinema o dono do vídeo matar. Revive nós. Mesmo sem o bagulho do Y na cabeça dá pra rever. Yes! Yes, caralho. Deus Ex Machina, velho. Nossa, Yes, a vida! Deus Ex Machina pra caralho! What the fuck? Mano, meu Deus, pega. Tem mais! Tem 5 fases! E sério, esse maldito ainda deu uma quinta fase que ele volta do nada. Pegou todo mundo de surpresa. 5 fases em um boss. E aí, felizmente, depois de um tempinho, a gente foi lá e conseguiu derrotar. O que a gente não poderia esperar é que esse maldito ainda teria uma 6ª fase. Sexta fase chegando aí. Sexta fase! Sexta fase agora! Eu pego a espada! Ai, mano, não é possível. Não, você tá zoando. Mano, Ele tem 6 fases! O tamanho da espada, A velho. minha religião agora é Castle Crashers. Meu Deus, ele me explodiu. Mano, ele realmente é o Castle Crashers, velho. Isso sim é um boss final! Caralho, mano. Meu Deus, eu porra morri. é essa, Não, mano? revive ele. Yes, não. A Malenia dando aquele bagulho de voar lá no ar. Mano, Prepara pra me reviver, mano, o prepara pra me que reviver. é From Software? Olha isso que é um boss olha- final, mano. Olha isso aqui, mano. Que isso? Prepara pra me É por isso que o jogo só fez chefe medíocre. Toda a banca do jogo foi esse boss aí, ó. Isso, obrigado. É a batalha mais emocionante do mundo, what the fuck? Mano do céu, que Ele tá batalha com elemento foda. na tela que eu tô perdido, velho. Não, o pior, eu acho que o final do jogo salvou ele muito, cara. Tá bom pra caralho, olha isso, Meu cara. Deus. A gente sem poção, mano, a gente sem poção,
6 fases e um sonho. Aí a gente descobre que tem mais uma. Não, Tem pelo amor de 10 Deus, fases não, no boss. aí arrastou a piada, viu? Não, mano, pelo amor de Deus. Não. Tá ligado, mano? E todo mundo exaltando o macaco do Sekiro. Pensa Eu tô bem, defendendo, filha da puta. Yes, Ah, mas eu tô yes, yes. tentando, mas tá tudo Tudo bem, eu te confuso. perdoo. Eu te perdoo. Você viu que eu tava dando até ataque lá em cima. Eu vi. Ele Morri. vai dar mais Chegou, uma tô voadora. aqui. Ele dá Mano, a duas gente voadoras tem um seguidas. sonho. Nós temos um sonho. Que é derrotar as 10 fases do boss. Ele vai dar mais uma. Ele sempre dá 2 giradas, lembra disso. Primeiro chefe com 35 fases do mundo dos games. Yes. Meat Boy é difícil, Beat Toma. Caralho. Can I beat Castle Crashers without, Taking damage, né? without taking damage? Meu Deus. Acho cara. impossível Mano, zerar esse jogo sem tomar dano, mano, na faz um moral. death aí. Não. Mano, Mano, eu fiquei chocado, achei que todo mundo ia morrer Rafa naquele morreu. Não, o Rafa morreu. De Não. novo. Não. Calma, caralho, eu curei todo mundo, mano. O cara mandando não. Chorei. Meu, mano, eu vou mamar o Iron. Não. Eu sou incompetente. Cadê eu? Meu Deus, Verônica é a nossa única salvação. Spama esse triângulo aí. Revive o dono do vídeo. O dono do vídeo tem que terminar vivo. Mata a sexta Caralho. fase dele, meu Deus. Peidos Cavalares! Yes, eu peido, tá dando O que tá acontecendo, cara? Tá épico. Cara, Mano, é mais essa é épica a de melhor música. da minha vida, mano. Cara, não tem voz mais Essa é a melhor da minha vida. foda-se! E é assim que depois de muita luta e 6 fases, a gente finalmente consegue finalizar o jogo e salvar a última princesa. O game finalizando com a gente vendo todos os cavaleiros comemorando aquele feito, até o momento em que o rei entra junto com a princesa pra comemorar junto com eles. E a gente tem então o último combate do jogo pra decidir com quem ia ficar essa princesa. E mesmo que eu tenha usado todos os meus poderes e estompado todo mundo daquela batalha, o vencedor final ainda foi o Ferreiro Piazon. Só deixando claro, deixei o Piazon ganhar porque tinha uma conquista que ele queria fazer platinar o jogo de beijar as 4 pessoas no multiplayer, porque se estivesse jogando a sério seria só... No fim, a gente vê então o Cavaleiro Negro indo beijar a última princesa, que se revela uma palhaça. Ela então começa a dançar e o jogo acaba do nada. E esse, por fim, foi Castle Crashers. Sim, o jogo termina de uma maneira completamente idiota, só pra te fazer rir, porque a empresa é idiota. No final das contas, foi muito legal pegar pra rever Castle Crashers. Eu confesso, o meio dele é maçante, ele é um jogo que envelheceu meio mal ainda assim. Espero que a DLC corrija algumas coisas disso. Pelo que eu sei, a DLC é só um update visual, com alguns personagenzinhos ali. Então eu espero que o jogo consiga ter uma sobrevida, mas o estilo dele é um pouco enjoativo. Já que Castle Crashers é um jogo beat'em up, e esse estilo de jogo é uma coisa que já morreu. Hoje em dia você não vê beat'em up mais, porque o loop de gameplay de um beat'em up é um negócio muito enjoativo. Em alguns jogos, por exemplo, o loop de gameplay se baseia em você ter um objetivo muito difícil a se concluir. Como o próprio Celeste, onde seu único objetivo é pular em plataformas, e o jogo inteiro vai se basear em o quão bom você fica nisso. Já todo o loop de Castle Crashers é simplesmente você andar e bater, isso por 6 horas a fio, sem parar. E você sabe que isso é verdade quando as melhores fases do jogo são as fases que quebram esse ciclo, como as últimas batalhas, que são só um boss rush de matar vários bosses, ou a fase de Alien Hominid, onde seu objetivo é fugir da fase o mais rápido possível, mudando completamente a gameplay. No fim das contas, olhando agora, eu acho que foi legal ter essa experiência, foi muito divertido rever o jogo, mas eu entendo que ele é um jogo que envelheceu mal. Eu entendo que ele é um jogo um pouco datado, e eu entendo que muitas pessoas que forem jogar o jogo, talvez não se divirtam tanto. Tanto que se você estiver assistindo esse vídeo e ficou com vontade de rejogar o Castle Crashers, joga com alguns amigos. Em promoção o jogo fica por R$ 2,50, compra pra toda a turma aí pra vocês se divertirem, porque a graça é jogar com amigos. Pelas imagens que eu vi da DLC, parece que o jogo realmente vai ficar muito mais bonito. Eu ainda adoro esse estilinho clássico, tanto que quando eu olhei pro estilo novo eu falei, ok, é bonito, mas pô, saudade do clássico, cara, era bonitinho, era charmoso. Mas eu realmente espero que a Behemoth volte com tudo, traga essa DLC e que seja um sucesso, pra quem sabe a gente não ter novos jogos no futuro. Quem sabe não fazem igual fizeram com o Alien Hominid, pegando a base do jogo e acrescentando algum elemento, talvez colocando elementos de Metroidvania, elementos de roguelike, fazendo assim um jogo novo em cima disso, igual foi com o Alien Hominid Invasion, que trouxe novos elementos pra uma campanha que já existia. No fim, isso aqui é só uma puta suposição, mas por mais, é isso que eu tinha pra trazer. Aproveitando que você já tá indo embora do vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo aí só pra me ajudar. Se você não quiser compartilhar com algum amigo, tá tudo bem, só deixa um like aí, algum comentário aí, pedir algum próximo jogo. Queria muito trazer outros jogos da Behemoth, eu sei que eles são jogos que deram uma envelhecida mal, mas ainda assim são muito divertidos. Talvez Alien Hominid Invasion, esse jogo parece ser muito legal, tá meio salgado, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Caso você queira ver outro vídeo, não se esquece de dar uma olhada no último vídeo que eu postei, onde eu fiz um jogo em 3 dias valendo R$ 2.000.
Eu acho que esse é até hoje o meu vídeo favorito aqui do canal e um dos que eu mais gostei de ter feito, de ter trabalhado nele. Ele acabou não indo tão bem, então se quiser me dar uma ajudinha assistindo aquele vídeo lá, eu agradeço demais, porque eu fiz com todo o meu amor. E por fim, antes de ir embora, eu queria só agradecer aos membros do canal que ajudaram a gente esse mês, ainda mais que esse vídeo acabou atrasando. Me perdoe pelo um dia de atraso, mano, me perdoe mesmo, eu fiquei muito mal desse vídeo ter atrasado. Mas muito obrigado pros membros, com um salve especial aos membros irados do canal. Tio Caribou, Lug, Miguel Yeshua, Sem Nome, Pablo Isaac, Guga, Choso, Jurrique, Salti, Luiz Silva, Pagode Delas, Gustavo Santos, Yuri, War, Akashi, Stéria, Matheus JM, Edward, Algum Nome, Baiacu 13, Cereal, Edgar Cardoso, Estevão, Chuvita, Matheus Pereira, Uop, Kirinou, Theo Salazar, João Samura, Polaco e sei lá, moleque. Isso que eu também não posso esquecer dos membros insanos que tem mais dinheiro do que sanidade mental. MC64, Shababs SV, Gui Spin, Fixal e Kakassai. Mas é isso, muito obrigado e se Deus quiser, semana que vem eu não atraso o vídeo.